E agora, para vocês recuperarem o humor de vocês, queria saber, Júnior, o Lúcio Vaz já está na linha? Já está aqui, só na espera. Então vamos lá. Ontem eu prometi. Hoje, quem é assinante da Gazeta do Povo já leu. A história mais legal que saiu esta semana, que pouca gente sabe. As filhas solteiras dos ministros do Supremo Tribunal Federal, dos ex-ministros, que recebem pensões que superam, se você juntar tudo que elas ganham de pensão, o que a gente pagou pela carreira inteira de ministros que fizeram história no tribunal, como Eros Grau e Carlos Aires Brito. E aqui eu só quero dizer uma coisa, Brasil, está começando a melhorar essa nossa fase de pobreza, porque o Dinho mandou um superchat de R$ 50. Daqui a pouco a gente coloca o print dele, porque ele fez uma pergunta para nós e é óbvio que nós vamos responder. Dinho, agora nós vamos conversar com o Lúcio Vaz. Lúcio, boa tarde. Queria, antes de tudo, saber de você como que você chegou nessa apuração das filhas solteiras do Supremo. Porque eu vou te confessar, Lúcio, eu trabalhei no Supremo Tribunal Federal, na presidência, durante 2 anos. Nunca soube da existência dessas mulheres por lá. Era uma coisa muito bem guardada. Era uma coisa que ninguém falava. Como é que você descobriu? Olha, Madá, primeiro, prazer participar do programa. Mas, assim, eu comecei a apuração, na verdade, há cerca de 1 ano, mais ou menos por acaso também. Eu estava fazendo uma pesquisa na página da Câmara, buscando informações gerais na Câmara. Você acessa lá, Diário Oficial, Boletim Administrativo, vai buscando informações. E, de repente, começou a aparecer muita informação sobre autorização, né, de pagamento, aliás, de corte de pensão de filhas solteiras da Câmara. E eu não sabia que a Câmara tinha essas filhas solteiras também. Achei que fosse coisa dos militares e policial também, policial civil. A partir dali, eu fiz uma primeira matéria, né, que chamou As Fabulosas Pensões das Filhas Solteiras do Congresso, e comecei a procurar em outros locais, inclusive também no Supremo. E porque na página do Supremo, se você entrar lá, tem a remuneração dos ministros, dos servidores, dos aposentados, pensionistas. Mas lá não consta quem é filha solteira, apenas tem o nome de todos os pensionistas. Então eu solicitei ao Supremo que eles informassem o nome das filhas solteiras ali, naquela relação de pensionistas. Tanto de filhas de ministros, de ex-ministros, quanto filha de ex-servidor do Supremo. E eles enviaram, eles me mandaram a lista completa. Mandaram uma lista só com o nome, e a partir do nome eu entrava na página do Senado e pegava o vencimento. Então ali tem filhas solteiras que recebem R$ 1.000, R$ 3.000, 5, 10 mil, até as filhas de ministro que recebem o salário integral do ministro. E, inclusive, algumas delas, né, as duas que a gente colocou ali, os ministros estiveram no Supremo por pouco tempo. Um deles foi ministro titular por 7 anos, né? Evidentemente que ele teve uma carreira anterior no judiciário, foi juiz, foi desembargador, chegou ao Supremo. E um outro, ele na verdade nem chegou a ser ministro titular. Ele era do Tribunal Federal Regional, que era o 2º grau da Justiça Federal na época, e ele era chamado eventualmente para assumir. Foi chamado várias vezes, e ainda assim ela teve a aposentadoria integral. Ela recebe, né, já há muito tempo, algumas dezenas de anos, o salário integral do ministro. E isso, Lúcio, o que, na verdade, para mim foi muito chocante é o seguinte: a gente olha ministros que estiveram no tribunal por pouquíssimo tempo, e essas filhas estão recebendo o mesmo que recebe um ministro do Supremo desde a década de 70. E as duas têm outro emprego. Quer dizer, o salário delas, na verdade, já custou mais aos cofres públicos do que de todos os 11 ministros que integram a corte hoje, se você somar. Se pegar o Marco Aurélio,
o decano, que é o Celso de Mello, não recebeu tanto salário do Supremo quanto essas duas. Isso não tem pé nem cabeça, Lúcio, é uma coisa completamente desproporcional. E você apurou também que elas têm outras fontes de renda, né? Que no Supremo não tem essa vedação. Sim, realmente, porque elas chegaram a perder, uma delas chegou a perder a pensão, porque o Tribunal de Contas, há uns 2 anos, tomou uma decisão de que as filhas solteiras, elas, além do que consta na lei, que é que elas têm que se manter solteiras, evidentemente, são filhas solteiras, e elas não podem ter emprego público. O TCU colocou algumas outras condições, que seria, por exemplo, ter outra renda, seja como emprego privado, a abertura de uma empresa, uma aposentadoria, e uma delas se enquadrou, porque ela, além de receber a pensão, essa, no caso, não é uma filha de ministro, é uma filha de um servidor, mas recebe uma boa pensão, são 21 mil reais. Então, ela, além da pensão da mãe dela de 21 mil reais, ela recebe outra pensão da mãe dela também, como ex-militar, que ela era um capitão do Exército, tenente do Exército, parece. Então, ela recebe 2 pensões, e ela entrou com uma liminar na Justiça, alegando que há uma jurisprudência no Supremo, né, no sentido de que se a pessoa recebia esse valor na ativa, a pensão também tem o direito, quem é o pensionista tem direito de receber a pensão. E no caso da filha do ministro Alckmin, ela tem um trabalho, um emprego, né, na iniciativa privada, numa escola de belas artes lá de São Paulo, que ela leciona, segundo a informação do escritório de advocacia dela, recebe há 30 anos que ela recebe esse salário. Eles não informaram qual é o valor, mas a gente imagina que seja algo que seja suficiente para a sua subsistência. Até porque uma pessoa que se formou, tem curso superior, evidentemente que ela tem condições de se manter, né? E ela alegou no pedido de liminar, que foi despachado pelo ministro Fachin, os 2 casos foi o ministro Fachin, alegou que era uma questão de pensão alimentícia, que ela não teria condições de subsistir sem essa pensão. E o ministro deu razão de causa para as duas, com um argumento que ele já tinha usado anteriormente numa decisão coletiva, num mandado coletivo, alegando que o TCU ele não pode alterar a lei. Ele não pode impor condições que a própria lei não impõe. Né? Ele mesmo reconhece que a mulher hoje, a sociedade tem um papel diferente, é diferente de há 60 anos, quando foi aprovada essa lei, que a mulher era mais a dona de casa, chefe de família e tal. A mulher hoje trabalha, né, como homem, tem condições de se manter. Só que a sociedade mudou e a lei não mudou. E mesmo que a lei mude agora, aquilo que foi concedido no momento em que a pessoa morreu, no momento em que houve a abertura da pensão, não pode ser desfeito. Então, assim, é um bico, não tem muito o que fazer realmente do ponto de vista legal. Só uma alteração constitucional talvez pudesse resultar, né, no corte dessas pensões, que no Supremo são poucos casos, mas se você pegar, por exemplo, nas Forças Armadas, são 87 mil pensionistas. E nas Forças Armadas eles têm uma vantagem ainda, que a pensionista, a filha maior, ela, além de ser solteira, ela pode ser casada, desquitada, viúva, e estar em união estável. É até mais flexível para elas. Bom, Lúcio, essa questão das pensões, eu acho que é uma questão que está movimentando bastante a internet. Por quê? Porque a gente viu que lá no Twitter tem muita gente que está vindo contar para a gente diversos casos assim, olha, eu trabalho no INSS, eu sou advogada, entro com casos no INSS. Trabalhador que ganha um salário mínimo, trabalhador às vezes de roça, quebra um braço, uma perna, fica afastado por 15 dias, não querem renovar a licença porque falam que pode voltar a capinar. O cara teve derrame, não, já tá bom para trabalhar de novo. E essas pensões são vistas como se o servidor fosse o dono do seu cargo, como se ao passar num concurso, ele passasse a ser o proprietário particular de um quinhão do Estado brasileiro, que é uma distorção profunda da Constituição de 88, que precisa sim ser corrigida. Não existe direito adquirido de servidor público. O direito adquirido é da sociedade de ser bem servida com os impostos que paga.
Servidor público não tem direito adquirido, não é um contrato entre particulares. É o único país do mundo que tentou passar essa questão do direito adquirido e do contrato jurídico perfeito, que são noções do direito privado e que não se confundem com o Estado, para o Estado, para o direito público. Isso não existe, por isso que as pessoas ficam revoltadas, porque não existe no ramo do direito, é uma criação brasileira. Em termos de técnica jurídica, é ruim mesmo, por isso dá essa sensação de insegurança, e por isso que a gente vê em outros países discussões sendo feitas sobre mudanças da situação de funcionários públicos, porque eles não têm direito a se tornar proprietários de um quinhão do Estado apenas porque passaram numa provinha. Então, Lúcio, é uma discussão que eu acho que vale a pena a gente ter aberto. Bota aí, galera, o link de novo da matéria do Lúcio Vaz, porque vai servir para muita gente botar a cabeça para pensar agora, né? E eu acho, Badá, que é um momento importante também, porque está para ser escolhido, né, um novo presidente. Então, assim, a gente espera que aquele que for eleito tome alguma atitude em relação a isso. Evidentemente que qualquer decisão que for ser tomada vai passar pelo Congresso, né? Então, o Congresso é que vai decidir em última análise. Depois tem o presidente, pode vetar, pode não vetar, sancionar, enfim, mas é uma discussão que tem que passar necessariamente pelo Congresso. Agora, é evidente que a gente sabe que um presidente eleito, que chega com o respaldo do voto popular, ele tem muita força, ele tem condições de ver aprovada uma posição que ele defenda. E não é só em relação a isso, né? Tem também a questão de aposentadorias também, de parlamentares. A gente publicou até pouco tempo casos de deputados da Câmara que estão aposentados há mais de 50 anos, que um teve 41 dias de mandato, né? E o outro teve 19 dias de mandato. Aí ele complementou 8 anos com contribuições que ele fez, mas que evidentemente que depois compensou. Ele pagou ali talvez 1 milhão, 2 milhões para ter essa complementação, mas um deles já recebeu 8 milhões, outro recebeu 5 milhões ao longo desse tempo todo. Então são coisas que precisam ser revistas, né? Inclusive a questão do IPC da Câmara, do Senado, né? Os deputados e senadores se aposentam pelo IPC, se aposentaram, alguns outros ainda estão se aposentando, só que o IPC ele começou como instituto privado, foi extinto em 99, e a União assumiu o pagamento dessas pensões. Então, quer dizer, quem está pagando é o poder público por um instituto que era privado. São coisas completamente, aberrações jurídicas, né, que há caminho para ser desfeito isso. Evidente que há. Por que o contribuinte que recebe uma pensão aí de um salário de R$1.000, uma pensão de R$1.000, por que ele tem que pagar uma aposentadoria de 8 mil, de 13 mil para um deputado que teve no mandato durante 19 dias? Isso é uma aberração. Olha aí, gente, recomendo a vocês vivamente o blog do Lúcio Vaz, que não tem só essa, tem várias outras matérias falando aí das pensões, das contas. Ele vai lá e fuça as finanças públicas e traz para vocês na Gazeta do Povo. Lúcio, valeu, obrigada, viu? Um beijo, bom final de semana para você, fica com Deus. Um beijo para você, Amanda.